Pegue sua Bíblia, vamos começar. Hoje nós vamos trabalhar somente 4 versículos, tá? Judas, do verso 1 ao 4. Eu vou fazer a leitura da carta toda, tá? Para a gente ter o contexto todo em mente. Carta de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles! Porque seguiram o mesmo caminho de Caim, movidos por ganância, caíram no erro de volta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelos ventos, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor veio com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão na dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora
e por toda a eternidade. Amém. Amém, a palavra do Senhor. Aquele que leu só 2 vezes Judas na lição, agora completou a terceira, né? Vamos lá, irmãos. Algumas coisas de Judas, antes da gente entrar no texto. A carta de Judas, ela tem um tom pastoral. Judas vê o perigo que certos irmãos estão enfrentando por causa dos falsos mestres, por causa do falso ensino, e ele está preocupado com a saúde espiritual daqueles crentes cuja fé já está em perigo. Falsos mestres se introduziram no meio deles, né? Aqueles do meio dos crentes, né? A gente, como vai ver, a gente não sabe exatamente quem eles são, e estavam perturbando eles de modo que estava afetando eles de fato. Algumas curiosidades. Ela está intimamente ligada ou relacionada com o capítulo 2 de 2 Pedro. Quantos aqui sabem disso? Levantem a mão. Ninguém vai falar eu, né? Então leiam depois 2 Pedro, capítulo 2, e compara. Você vai ver que está muito parecido. É quase... A gente não sabe quem copiou de quem. Essa carta, ela assegura a salvação dos crentes e assegura também um juízo que virá sobre os ímpios. Como nós já sabemos, como já foi dito, como já foi estudado também, né, é uma carta que cita livros apócrifos e já foi visto, né, em algumas aulas e será tratado também quando chegar nesses versículos, né. Essa carta tem uma boa contribuição da doutrina da Trindade e ela tem uma das mais belas doxologias. Se você prestou atenção, na Ara é mais bonito ainda, tá? Fazendo aqui a Ara, eu acho ainda mais bonita. Então vamos lá, irmãos. Epístola de Judas. Como vocês sabem, aqui nós estamos numa aula, né? Na Escola Bíblica Dominical. Então eu espero a participação de todos. Eu espero que os irmãos falem, senão eu vou perguntar. Por favor, me ajudem, sirva o seu irmão, tira as suas dúvidas, pode ser a dúvida do seu irmão. E é aqui, como outra vez eu já disse, é aqui que a gente pode errar. Se coloque à disposição. Não tenham medo de falar, se eu perguntar isso, né? Os irmãos vão olhar e falar assim, ele está com essa dúvida. Né? A gente tem isso, não tem? Pergunte, irmão. E vamos lá. A gente vai ver verso 1 ao verso 4 e vamos lá. Vou fazer uma outra leitura desses 4 versos, tá? E eu quero que os irmãos façam observações após a leitura. O que são observações? Qualquer coisa. Assim, olha, eu achei isso legal aqui. Por que isso? Ou, enfim, você pode até fazer perguntas. Mas, o que está acontecendo? Qual é o conteúdo? Né? Essa era a lição também, né? Para fazer a leitura da carta, fazendo essas perguntas. Então, eu vou fazer a leitura e os irmãos tragam suas observações. Verso 1 ao 4. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo,
se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Vamos lá, irmãos, algumas observações. Pode? O que me chamou a atenção nesse trecho, quando eu estava lendo, foi o uso da expressão uma vez por todas e de uma vez por todas. Uma vez por todas no verso... Qual é o número do verso? No verso 3 e de uma vez por todas no verso 5. Isso chama a minha atenção para a defesa que tanto Judas quanto Paulo, por exemplo, em Gálatas, estavam fazendo do caráter definitivo da revelação do Evangelho, que era aquilo e era aquilo ponto. Aquilo era a revelação mais madura de Deus, né? E que estava sob o ataque de falsos mestres, fossem os judaizantes lá em Gálatas, né? Fossem esses falsos mestres aqui da libertinagem em Judas. Ok. Já foi a observação com a interpretação, né? Obrigado, Mateus. Outro. Nós vamos chegar lá, hein? Vamos chegar todo mundo lá. Vai, Tatiana. Eu achei uma coisa que eu aprendi, né? Foi que aqui nos comentários está escrito assim: batalhar diligentemente pela fé. Essa é a Ara, né? Aí eu vou ler aqui o comentário, que é breve. Tá bom. Aqui, fé indica o conteúdo da mensagem ensinada pelos apóstolos e aceita por todos os cristãos. Não o exercício pessoal de fé e confiança, praticado pelos cristãos. Batalhar pela fé, quando se está sob ataque, significa mais do que simplesmente opor-se verbalmente aos falsos mestres. Isso envolve um modo positivo de vida que é fiel à mensagem do Evangelho. E eu achei assim muito interessante, porque aí eu me lembro assim do pastor Jonatas falando de apologética, né? E que a gente às vezes reduz muito a essa questão de só combater heresia, mas sem viver de acordo com aquilo que a gente está tentando passar para o outro. É isso. Faz sentido, irmã. Faz sentido? Todo sentido. Ai, que bom. Vai, Renato. Obrigado, tá, Tatiana? Me chama a atenção aqui também, no primeiro verso, que Judas, ele não se identifica como irmão de Cristo, meio-irmão. Né? Ele deixa bem claro que ele é irmão de Tiago, eu acho isso muito interessante. Ele não fala Judas, irmão de Jesus e de Tiago. Né? Então, assim, ele se considera servo de Cristo. Né? Eles demoraram para se converter, na verdade, né? Após a ressurreição. E ele termina o verso 4 deixando isso bem claro, né? O nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ele é servo de Cristo. Isso me chama a atenção. Realmente um homem que se converteu e não se acha digno, né, de querer usar esse título, digamos assim. Muito bom, Renato. Quando os irmãos terminarem, acabou a aula. Tá muito bom, os comentários estão muito bons, irmãos. Quem mais? Acabou? Irmã Rosane e irmã Fátima. Eu acredito que a Tatiana já comentou um pouco, né, na versão da leitura dela, mas com relação a exortá-los a lutar pela fé. É algo que temos que perseverar, né, lutando, né, porque não é algo que a gente tem e acabou, parou por aí. Não, temos que continuar lutando. Obrigado, irmã Rosane, muito bom mesmo. Pode ir, irmã Fátima. O que eu achei interessante, assim, como ponto de partida, é observar que é uma epístola geral e, ao contrário das paulinas, que são dirigidas a um público específico, a carta de Judas ela tem um público mais amplo, né? Logo no primeiro capítulo, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo,
nós que temos a salvação em comum, então dá a entender, né, que é para a igreja de uma forma geral. Então, mostra que o problema que a Epístola de Judas está tratando é um problema sistêmico para toda a igreja, não era um problema local. Obrigado. Alguém mais? Charles, por favor. Troca a caneta, mas não está funcionando. Foram? Acabou? Moisés. Falar sobre o início, ele está dizendo, quando me empenhava a escrever. Então, ele ia escrever a respeito da salvação, mas tinha um assunto mais importante, que era que ele exorta os irmãos, né? Estava se infiltrando pessoas na igreja para ensinar doutrinas falsas. E ele determina aqui que deveria defender a fé. Então, o que eu quero chamar a atenção desse defender a fé não é ficar brigando no Facebook, nem discutindo dentro da sala de aula, nem com alguém. Primeiro, a gente tem que se edificar. Ele vai dizer, na fé. A melhor forma de defender é estar firmado na fé. E, é claro, aqueles falsos profetas devem ser confrontados quando estiver à nossa frente, falando mentira, né? Confrontados, e não ficar discutindo, debatendo com eles. Quando se fala a verdade da palavra, se fala e é verdade, pronto. Tipo Deus. Deus disse, eu sou, e pronto, só Ele é. Não precisa ficar debatendo isso. Então, ele ia escrever sobre salvação e mudou para um assunto muito mais importante, que era, não que seja mais importante que a salvação, que era, na hora, era muito importante falar sobre essa infiltração que ocorre até hoje e sempre vai acontecer. Vai ver no desenrolar, que ele vai falar de Enoque, que logo lá o 7º já falava sobre isso aí. Obrigado, Moisés. Já veio, essa já foi com aplicação, né? Vai, dona Andina. Então, veja aqui no 4, quando fala, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. Então, o que acontece hoje também, muitas das vezes essas portas abertas, a gente chega ali, só porque fez uma oração, nós nos sentimos ali, ai, que maravilha. Só que é a falta do entendimento, da leitura da palavra de Deus, que nos faz acreditar em qualquer coisa. E por termos fé, a gente acha que a nossa fé já é o bastante. Não, nós precisamos continuar caminhando e sabendo o que é de Deus e o que não é. Porque quando nós falamos, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo, não, nós temos que ter fé em Cristo, pois é Ele que foi naquela cruz para nos salvar. E esse momento que nós estamos vivendo do fim, nós precisamos prestar atenção em tudo que temos visto à nossa volta. E o mais importante é saber que Cristo está em nós. Se Ele diz que nós somos santos, nós temos que fazer por onde de entender o que é ser santo. É servi-lo com todo o nosso coração e com toda a certeza que estamos em Cristo, vivendo para Cristo. Na comunhão dos irmãos, na comunhão dos santos. Um ajudando o outro, porque um tem mais dificuldade do que o outro. Mais de entendimento, mas não quer dizer que ele não tenha fé. É uma maneira dele se expressar. Que unamos uns com os outros para ajudar o que está mais fraco nesta caminhada, porque sabemos para onde iremos. É a certeza da nossa fé. Em Cristo Jesus. Obrigado, irmã Andina. Muito bom, irmãos. Muito bom. Os irmãos já deram a aula de hoje, né? Mas vamos voltar um pouco, tá? Vamos com calma. A pergunta é, o que o texto diz? Quem escreveu? Judas. Essa está claro. Judas escreveu, certo? O que está acontecendo? Qual é a circunstância? Se infiltrando na igreja, certo? E Judas, o que ele faz? Denuncia, ele está denunciando? Confronta? Confronta quem? Vamos
Vamos lá. Muito bem. Ele escreve porque tem falsos profetas, certo? E o que ele quer? Ele quer que... Ele está escrevendo para quem? Que são os chamados, amados em Deus Pai. E o que ele espera? Ele está escrevendo para os falsos profetas? Está escrevendo para a igreja, certo? E o que ele está escrevendo para a igreja o quê? É uma exortação, certo? É uma exortação para que aquela igreja batalhe pela fé. Então, qual é o propósito da carta? Boa, boa. Oi? Repete de novo, irmã Fátima. Alertar sobre os perigos da apostasia, que estava acontecendo com o ensino dos falsos mestres, e exortar a igreja, encorajar. Alertar sobre os perigos da apostasia e encorajar a igreja a lutar pela fé verdadeira do Evangelho. Aonde que você viu a apostasia, irmã Fátima? No contexto. Aonde? Vamos ficar com a Bíblia, irmãos. Vamos olhar para a Bíblia. A irmã não está errada, não está certa, não. A gente tem que olhar para a Bíblia, né? Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, essa apostasia a que eu me refiro é esse grupo que está infiltrado na igreja, e a apostasia ela acontece dentro da igreja, não é fora. Não é? Então, esse grupo está dentro da igreja infiltrado, já se desviaram da fé e estão contaminando a igreja. O que os irmãos acham? É isso mesmo? Eu vi um não. Eles se apostataram da fé ou eles eram falsos mestres mal intencionados? Eram loucos no meio da igreja. Né? Porque há uma distinção aqui, né? Eles, aqui, mas na área com dissimulação, eles foram ali intencionalmente, sem serem notados, eles se infiltraram ali, e Judas, a gente vai chegar lá, né? Mas tá bom. Vamos lá. O que o texto diz? A gente está de acordo? São pessoas ímpias. Isso é muito importante. Você vai ver que essa palavrinha ela se repete muitas vezes por toda a carta, né? Então vamos lá. O que o texto diz? Vamos agora para a interpretação, que a gente já viu algumas coisas de interpretação, né? Era para eu ter deixado aí. Eu preciso me acostumar com isso. Interpretação. O que o texto diz? A intenção era só observar. Isso que o texto diz, certo? O texto diz isso. É Judas quem escreveu. Os destinatários eram os chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Ele faz uma exortação para aqueles irmãos batalhem pela fé, porque falsos profetas se introduziram ali no meio da igreja, né? Ele caracteriza como é que são esses falsos profetas. Interpretação, né? Foi aquilo que o pastor Jonas colocou aqui semana passada. É dessa forma que a gente vai trabalhar. É observação, né? A interpretação, né? E a aplicação. Vamos lá. O que o texto significa agora? Nós queremos observar o que está no texto para podermos entender a intenção original do autor, o que ele quis dizer. Todo autor bíblico tem uma intenção específica. Nós não queremos ler o nosso próprio significado no texto, o alegorizando. Nós queremos extrair do texto o que o autor intentou dizer aos seus leitores. Um texto não pode significar
aquilo que nunca significou antes. Vamos lá, Judas, certo? Nós observamos que quem escreveu foi Judas. Agora que nós entramos, quem é esse Judas? Certo? Quem é esse Judas, irmãos? Quem é um corajoso que vai falar? Eu. Quem vai ser o corajoso vai falar? É Judas, o irmão de Jesus Cristo. Vai, gente. Aonde que está isso, o Renato? É o entendimento. A gente vai olhar para o texto, entendeu? A gente vai ficar no texto. Aonde está escrito que é Judas o irmão de Jesus, né? É irmão de Tiago. Boa, Moisés. O que isso significa que ele é irmão de Jesus? Qual Tiago que é primeiro? Qual Tiago? Tiago que escreveu a epístola de Tiago. Mas é isso mesmo, tá? É isso mesmo que ele está citando. Ele está citando alguém que... Por que ele está citando Tiago? Vamos lá. Por que ele está citando Tiago? Hã? É alguém conhecido, certo? Daquelas pessoas, né? É o quê, Charles? Fala no microfone, Charles. Moisés falou que ele era reconhecido, ele foi o primeiro apóstolo a ser executado, não é isso? E, se eu não me engano, foi a primeira igreja então que você está falando que esse Tiago é o Tiago que foi morto lá em Atos... Não. 9, eu acho. Tem Atos, é. Mas é no início de Atos. Tá? É no início de Atos. Se eu não me engano é 5... Não é 5 não. Tá no início de Atos. Você está dizendo que foi esse Tiago? É esse? Perguntar aos seminaristas aí. Ele morreu muito rápido, né? Como que ele ia escrever uma carta assim, né? Vamos lá, irmãos. Irmão de Tiago. Quem é esse Tiago? É o que nós conhecemos como um presbítero ali na igreja de Jerusalém, né? Que é o bastante conhecido. Escreveu a epístola de Tiago. Não é o Tiago lá, né, que foi morto, né? É o Tiago que presidiu o concílio em Atos 15 e que é irmão de quem? De Jesus? Vamos lá, irmãos. Marcos 6:3. Abram a Marcos 6:3. Marcos 6, verso 3. Quais são os nomes dos irmãos de Jesus? Vou ler para a gente caminhar. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Mateus 13:55 vai dizer a mesma coisa. É um Judas, provavelmente é irmão de Jesus, né? Provavelmente é quase óbvio que é esse Judas, né? Renato trouxe uma observação muito boa. Por que ele não coloca irmão de Jesus? Tiago também não coloca, os dois não colocam. Vamos ficar em Judas. Por que ele não coloca que ele é irmão de Jesus? Oi? Hã? Não pode não, irmã. Pode falar. Eu li, né? O que o texto diz? O que o texto que diz? ele é irmão de Tiago. Sim.
e servo de Jesus. Sim. Aí eu li um comentário que dizia que ele se identificou dessa forma porque ele era meio-irmão de Jesus. E por que ele era meio-irmão de Jesus? Porque ele tinha nascido de forma natural. Procede? Eu acho que não? Acho que não. Então acho já que não, descartei o comentário. acho que não é por causa disso, não. Pronto, não li mais. Tudo bem, tudo bem. Porque ele podia nem citar nada, né? Não acho que não procede, não. Isso é boa, isso é boa. Deixa a irmã lá falar. Que ele achou mais importante se apresentar como servo de Jesus, não como irmão. Pode ser. Não clamar uma autoridade especial pelo grau de parentesco. Oi? Não clamar uma autoridade especial pelo grau de parentesco. Ele tá... Vamos aqui. Ele está tentando passar confiança àqueles irmãos? Sim. Quem ele cita? Tiago. Tá? Eu acho que ele, ao querer passar confiança, ele está citando Tiago. Porque Tiago é conhecido daqueles irmãos e Tiago é servo de Jesus. Né? Então ele fala assim, se vocês querem saber quem eu sou irmão de Tiago. Né? Vocês podem confiar nisso. Vocês podem averiguar se vocês quiserem isso. Né? Então vamos lá. Quem? Deixa eu... Ele se considera a geração de Adão. Não como irmão de Jesus, mas gerado, né, na geração sob o pecado. Acho que não, irmã Rosane. Não. Na verdade, todos sabem disso, né? Todos sabem disso. Mas eu acho que é improvável isso. Não... Irmãos, o que eu quero? Eu quero que vocês encontrem isso no texto. Tá? Porque a gente a gente não pode caminhar em toda a Escritura. A gente está na carta de Judas. Certo? O que o texto diz que pode ser importante, porque que ele se coloca como servo. Só isso. Né? Só mais Sandra, desculpa, Sandra. Pode falar. É só uma dúvida. Esse Tiago não é o apóstolo, né? Porque quando Jesus escolhe os apóstolos... Não é. É o irmão... Essa carta, eu posso considerá-la como uma carta apostólica, se não foi escrita pelo apóstolo? Ele é um servo de Jesus, irmão ou não de Jesus, é servo, eles colocam como servo. Essa é uma boa pergunta, Sandra, mas... Não sabe a resposta. Não, eu acho que não é... Não, a gente não tem por que a gente ver isso aqui agora, assim, sabe? Então foi uma dúvida que me ocorreu. Sim. Depois eu posso falar com você. Tá bom. Tá bom? Deixa eu... Oi? Qual questão? Pode falar. Sobre a questão anterior, quando a gente fala dos falsos mestres, que eram ímpios, e a colocação que eu fiz sobre alertar sobre os perigos da apostasia. Não é? Aí você perguntou onde que tinha apostasia no texto. Não é? Os falsos mestres estavam ensinando, eles eram ímpios, então eles não eram apóstatas. Mas alertar sobre os perigos de uma apostasia que estava iniciando na igreja. Eu entendi assim, então eu queria que você me esclarecesse aqui no verso 22. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo, quanto a outros sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O texto dá aqui a entender que esses falsos mestres estavam conseguindo arrebatar alguns membros da igreja e a igreja deveria batalhar por isso. Então, tem o início ali de uma apostasia no meu entendimento. Muito bem. Viu? A irmã fez o dever. Muito bem. O falso mestre, em qualquer lugar que ele esteja, ele vai querer arrebatar aqueles para si, né? Irmãos, a gente tem que caminhar. Vamos lá, tá?
Uma dúvida quanto ao método que a gente está usando. Sim. A gente está usando Obrigado, método, irmã Fátima. A gente está usando o método indutivo, né? É observar, interpretar e aplicar. Mas quando a gente usa o método indutivo, a gente pode se valer da analogia da fé? Porque eu estou observando que você está pegando muito... Não, o texto. Sim. Mas a escritura A gente vai interpreta usar a escritura. isso. Sim, a gente está pegando Isso. outros textos das Escrituras para interpretar, inclusive, por exemplo, quem é Judas. Né? Isso. Uhum. Isso. Ah, beleza. Tá bom. Tá bom, irmãos. O Judas provavelmente é o irmão de Jesus, de Tiago também. Judas ele quer transmitir confiança, então ele cita: eu sou irmão de Tiago. Por que servo? Eu tenho uma sugestão, tá? Ele está fazendo um contraste com os falsos mestres, tá? No verso 4. O que esses falsos mestres eles são? O que eles estão fazendo? Verso 4. Eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, parece que eles se colocam em um contraste aqui. Olha, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Se atentem para aqueles que estão se introduzindo no seu meio. E o que eles fazem? Eles são ímpios. Eles estão negando esse mesmo Senhor que eu confesso, que vocês estão confessando também. Né? Eu tenho uma sugestão. O que é? O que vocês acham? Boa? Parece boa? Acho que... Ganhou uma estrela, a Juliane falou. Faz sentido, né, irmãos? Vamos lá. Quem são eles? Quem são os destinatários? Eles são os chamados. Né? Por que eles... Porque ele chama eles de chamados. Perdoe. Por quê? Porque eles são chamados, né? Se você lembrar Romanos 8, 28, ao verso 30, o que diz lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo sua vontade. Né? E o verso 30, e aos que chamou, a esses também justificou. Se você vê 1 Pedro 2,9, tem se alguém quiser abrir e ler, por favor. 1 Pedro 2,9. Eu já abri aqui, eu vou ler. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esses que são chamados, ele diz outra coisa. Vocês são amados em Deus Pai. Né? A prova disso é o quê? A própria carta de Judas. Né? Se você quiser fazer isso, né? É a própria carta de Judas. Deus não se esqueceu deles. Tá? A gente pensa nas circunstâncias que eles estão enfrentando ali. Né? Há algum apóstolo por perto? A gente tem essa informação? Provavelmente não, mas tem o verso 17. Lê o que o verso 17 diz. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Eu me perdi aqui. Aqui, o verso 17. Diz: mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um bom indicador de que eles não estão tendo contato com os apóstolos, certo? Então, Deus, ele não se esqueceu daqueles crentes. O que ele faz? Judas, ele sabe da situação deles, e o que ele é impelido a fazer? Ele é impelido a escrever a eles, revelando assim o cuidado do Senhor para com eles, que se manifesta
também através dessa carta. Mais uma coisa, guardados em Jesus Cristo. O que isso lembra os irmãos? Perseverança dos santos. Muito bem. Lembra algum texto? Irmãos, essa palavra é importante em Judas também. Depois vocês dão uma lida, vocês vão encontrar muito essa palavra. Inclusive na doxologia. Né? Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Né? Guardados em Jesus Cristo. Salmo 121. Quem se lembra? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. Nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a luz. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Judas 24, verso 24 já foi citado, né? 1 João 5,18. É só virar a página que a gente chega lá. 5,18. O que diz? Alguém lê, por favor. Lê, Charles. Está sem a Bíblia, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Na versão ARA está de outra forma, né? Deus o guarda, na ARA. Na versão ARA está Deus o guarda. Né? Aqui nós afirmamos, eles... Oi? E o maligno não lhe toca. Judas está passando confiança e segurança a eles. Olha, vocês que foram chamados, vocês que foram amados, vocês estão guardados em Jesus Cristo, independente da circunstância agora que vocês se encontram, né? O que eu vou escrever para vocês. O verso seguinte, vamos lá. Moisés citou isso daqui, né? Quando eu me empenhava, a observação do Moisés, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que nós temos em comum. Né? Não é interessante? Judas, ele está indo em uma direção, olha, vou escrever a respeito da comum salvação que nós temos, tal, vou escrever para esse. Mas, o que acontece? Ele se vê obrigado a escrever uma exortação àquela igreja. Ele tinha a intenção de ir para uma direção, mas a circunstância, a ocasião faz com que ele escreva outra coisa. Judas enxerga o problema e o perigo dos falsos mestres que estão perturbando aqueles crentes. Verso 3. O que diz o verso 3? No B, ele escreve, ele se sente obrigado a corresponder com eles para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que isso significa? Né, a interpretação. O que isso significa? Essa fé... como assim as escrituras, Moisés? Uma vez por todas foi entregue, então a pessoa chega agora dizendo novas coisas que eu vi de anjo, de alguém, a pessoas, aí eu vou entrar em outro caminho agora. Pode falar, Moisés. Dúvida ou ficar fraco, mas não apostar, ninguém está apostando. Está sendo chamado a atenção que eles são guardados e está mandando
tirar essas pessoas da igreja. Elas estavam introduzindo doutrinas falsas de demônios. Ele vai falar lá embaixo de demônios, e que eles já estavam julgados. E aí vai falar sobre a gente conhecer as escrituras. É a escritura, essa fé que ele está servindo, são as escrituras. 1:27, vai. Luta pela fé evangélica. Pode. Para que ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Pela fé do Então, Evangelho. eu particularmente amo as referências cruzadas, porque nos ajudam a compreender melhor o texto, né? Sim. Né? Quando um texto não está claro, a gente procura um texto que seja mais claro, né? Mas, tá bom, vamos voltar um pouco. É um pedido que ele está fazendo àqueles irmãos? Uma exortação. Isso é mais do que um pedido? É mais do que um pedido? É um imperativo também. Não, não é um imperativo não, mas ele está... ele está... Cadê o texto? Ele está dizendo que qual é a proposta dele ao escrever, não é? Que é exortá-los. Que é exortá-los a que lutem pela fé que uma vez por todos foi entregue aos santos, né? É mais do que um alerta, é mais do que um aviso, não é? Uma exortação, ela carrega o peso de uma ordem, assim. É praticamente isso, assim. É tipo... Pode ser dizer assim, eu rezo, eu oro, eu imploro. Pode ser assim, né? Eu estou escrevendo para implorar vocês, ou para suplicar a vocês. Então, carrega esse peso de algo que deve ser feito imediatamente, ou com urgência, ou é uma ordem também, né? Exortá-los para que lutem. O que isso revela acerca dos destinatários? Isso revela alguma coisa acerca dos destinatários? O que revela? Pode ser isso. Parece que esses destinatários, eles tinham ciência do que estava ocorrendo no meio? Não? Sem ser notados. Então, mas ele não diz quem são os indivíduos. Parece que eles deveriam ter, né? Não sei se... Oi? Eles deveriam saber. É uma exortação? É uma exortação. O que parece é que aqueles irmãos parece que eles sabiam de algo, eles estavam observando algo, eles estavam vendo algo que estava acontecendo no meio, só que eles não estavam agindo, ou eles não estavam lidando com aquilo de forma que Judas, então, ele tem que escrever para exortá-los, para que lutem por essa fé. Mas, no verso 4, Judas afirma que eles se infiltraram no meio deles. Sim. No verso 4, o texto está categórico. Eles se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Eles não perceberam que aqueles homens ímpios estavam no meio deles, transformando em libertinagem a graça, enfraquecendo a esperança que eles tinham da volta de Cristo, que, segundo Pedro, vai fazer essa colocação. Judas coloca dessa forma, não foram notados. Por isso eu estou exortando vocês, chamando a atenção de vocês que eles estão aí. Tudo bem. Então, deixa o Roberto falar, eu falo depois. Então, mas aí eu fiquei um pouco agora, que eu também achava que não, mas eu vi um texto aqui, um versículo que fala assim, embora vocês
já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas. Quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Esse texto aqui, estejam cientes de tudo. Não é porque ele já, de certa forma... Não? Não. É outra coisa. Não, tá. Não é esse respeito de que eles sabem quem é, né? É isso que você está perguntando. Isso. Não é isso. Não é isso. Como se eles estivessem cientes do que está... Não. É a respeito do que ele vai falar, né? Mas o irmão Cristiano trouxe aqui que parece que os irmãos, eles não sabiam de quem era. Não sabiam de quem é. Então, pode ser as duas opções? Não? A gente está lidando... Fala. Parece que o texto diz que eles não perceberam a infiltração. Ou seja, eles entraram na igreja sem ser notados. Agora, o que vem acontecendo, os irmãos estão notando, eles estão lenientes em agir. Me parece que o texto aponta mais para isso. Eu também acho isso. Mas é possível que seja assim também. Mas eu acho que a melhor posição é essa, tá? Aqueles falsos profetas se introduziram. Aqueles irmãos, eles estão sendo notados, as atitudes dele. Eles vai falar das atitudes dele na carta toda, desses homens ímpios, que não parece que eles estão sendo expostos por Judas, entendeu? Não é Judas que está expondo eles. Parece que Judas está mostrando, só está dizendo aquilo que eles têm feito e que os irmãos têm observado. Então, Judas, ele parece escrever para exortá-los, para que lutem, para que eles não sejam passivos quanto a isso, ou indiferentes quanto a isso. Irmãos, vamos. A gente tem que continuar. Desculpa. Tá? A gente tem que continuar. A gente tem 4 minutos. A gente não chegou nem na aplicação ainda. Me desculpa, irmãos. Me desculpa. Tá? A fé aqui significa o campo doutrinário. Tá? O Evangelho, Filipenses 1, 27, né? Lutem pela fé evangélica, ou lutem pelo Evangelho. Não é? Certos indivíduos se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Irmãos, depois os irmãos podem falar comigo, tá? Depois da aula, depois que a gente acabar. Esses indivíduos faziam parte da comunidade? Não. Eles se infiltraram, não é? Quem são eles? Eles são ímpios. Aí ele mostra as características deles. Que eles não têm reverência para com a lei do Senhor. Eles veem a lei e eles acham que eles não estão mais submetidos ao que a lei diz. Eles transformam o quê? A graça do Senhor em ocasião, né? Pedro vai falar, em ocasião para satisfazer os seus próprios desejos, ou ocasião à carne, como Pedro vai falar, não é? Então Judas fala do antinomismo deles, né? Que é o sem lei, aqueles que são ímpios mesmo, eles não têm reverência para com a lei de Deus. Eles nem consideram a lei de Deus. E nisso, o que eles estão fazendo? Eles estão negando o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Vamos a aplicações, irmãos. Poxa, eu fiquei triste agora porque a gente não avançou tanto e não chegou na aplicação. Mas os irmãos já deram algumas aplicações, não é? Moisés falou, né? A dona Ondina falou. Eu separei 5. Alguém tem alguma aplicação que observou? Rapidamente. Como é que isso pode... O que esse texto fala a respeito
Olha lá, eu nem continuei. Ó. Aplicação. Como eu posso aplicar o texto em minha vida? Não é? O que isso significa para nós hoje? Isso foi escrito no primeiro século. O que isso significa para nós hoje? Não é? Há falsos mestres que a gente tem que lidar? Tem falsos mestres. Há falsos mestres no meio da igreja? A gente não sabe, né? Mas vamos lá, irmãos. Vamos à aplicação. Já que nós somos distintos do mundo e especificamente distintos daqueles que são reprovados pelo Senhor, devemos andar e viver em conformidade com esta verdade. O que isso significa? Significa que devemos eliminar qualquer ideia de conquistar o favor do Senhor, sua aprovação e a própria salvação. Em Cristo e por causa de Cristo, nós já temos a salvação, nós já estamos guardados, nós já somos amados pelo Senhor. 2. A batalha pela fé evangélica continua e se estende até nós. E a exortação inicial também é válida para nós também. Eu e você somos convocados a entrar na luta pela verdade. Isso significa algumas coisas. Isso significa conhecer mais a respeito daquilo que nós professamos. Isso significa conhecer mais as Escrituras. Isso significa vigiar junto com os pastores para que nada estranho, nenhum ensino estranho à margem da Escritura se introduza no meio da igreja, se instale. Isso significa também abandonar a passividade ou a indiferença, ou esperar que as coisas se resolvam por si só, com o tempo, né? Quem sabe? Terceiro, isso nós vamos encontrar em toda a carta de Judas. Jesus Cristo é o soberano e Senhor, Ele é o dono das nossas vidas, nós somos seus servos. Ele é nosso amigo, sim, mas não percamos de vista a glória e a grandeza dEle e não abandonemos o devido temor a Ele, que é devido a Ele. Não é? O pastor Maurício falou semana passada na pregação sobre o perigo de falar da intimidade com o Senhor. Isso faz com que você trate o Senhor de qualquer forma, em muitos casos, como alguns já podem ter visto e como eu já vi também. Descansando no Salvador, somos lembrados que no começo ao fim a salvação é garantida, sustentada e consumada por Jesus Cristo. Somos amados por Deus e isso não muda. Somos guardados por Jesus Cristo. Ele está nos conduzindo para nos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Eu e você que cremos e confiamos em Cristo para a salvação, estamos seguros para sempre, bem firmados e guardados no Senhor. A fé que nós temos, quinto, ou aquilo em que cremos, foi entregue desde o início para que crescêssemos nessas verdades e as confessássemos também. Não há motivo para se buscar novas revelações ou uma nova doutrina. Tudo já nos foi dado desde o início. E se nós ouvirmos falar de uma coisa nova, uma nova doutrina, pode ter quase certeza que é uma nova heresia. Né? Que Deus nos abençoe, irmãos. Por favor, quem tiver alguma dúvida, fizer uma pergunta, quem quiser questionar alguma coisa também, pode me procurar agora. Tá? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua graça, obrigado por essa carta, obrigado pela exortação do Senhor, obrigado por Tua bondade para conosco. Nós somos amados pelo Senhor e nós vemos isso na Tua palavra também. Obrigado por nos guardar, obrigado pela segurança que nós temos em Ti. Em nome de Jesus, amém.